Então, meus amores, a prova vai explicar aqui essa atividade, tá? Bom, a primeira atividade é preencha a tabela. Então, aqui vocês estão recebendo essa tabela com 3 funções. A primeira coluna diz para vocês calcularem as raízes. O que aconteceu? Muita gente teve dúvida nisso aqui, ó. Por que tem 2 grupos de parênteses? Bom, simplesmente porque a raiz é tirada por Bhaskara. E Bhaskara, vocês vão calcular x' e x 2 linhas. Uma função quadrática, uma função do segundo grau, ele pode ter 2 raízes. Por quê? Porque lá no gráfico, a função ela pode passar 2 vezes pelo eixo x. Então, tem x1 e x2. Esse x1 e x2, eles vão aqui, ó, o valor dele. Não é para botar x1 e x2, não. É para botar o valor que vocês vão calcular através de Bhaskara. E o que é para fazer com y? Bom, y é 0. Como ele está em cima da linha do x, as 2 raízes, então vai ser 0 para o y. Então, quando vocês acharem x' e x 2 linhas, eles vão ser assim, um parzinho junto com o y. Então, é x e y, x e y. Para achar o valor de x, você tem que fazer Bhaskara. O valor de y você já tem, é 0. Tá ok? Isso é para fazer aqui na coluna da raiz. Na coluna do vértice, vocês vão... O vértice, ele é um ponto lá no gráfico. Ou ele é o ponto mais alto da função quadrática, ou ele é o ponto mais baixo. Para você calcular, como ele é um ponto, a gente precisa de quê? A gente precisa ter um x e um y. Então, você vai ter um x e um y, vértice. Para você calcular o x, você vai usar essa fórmula aqui. Para calcular o y, essa daqui de baixo. Então, é só calcular através da fórmula e botar aqui os 2 resultados. Pronto. Concavidade. Bom, aí você vai olhar para o a da função. Se o a for positivo, a concavidade é para cima. Essa abertura aqui é para cima. Se o a for negativo, a abertura é para baixo, tá? Então, a gente diz que a concavidade é para cima quando a é positivo e é para baixo quando a for negativo. Concavidade é a abertura da parábola, ok? Ponto máximo e ponto mínimo. Bom, se o a é positivo, ele vai ter um ponto mínimo aqui embaixo. Ele vai vir até o mínimo e voltar. Se ele tem o a negativo, ele vem vir para cima, ó. Vem até aqui em cima e desce. Esse aqui, ele tem um mínimo. E aqui, ele tem um máximo. E aqui, quando ele tá sorrindo, ele tem um mínimo, certo? Então, depende do a. Se o a for positivo, mínimo. Se o a for negativo, máximo. Tá ok? Sempre lembrando, olhando para o a. Quem é o a? Aquele número que está na frente do x ao quadrado. Se não tem, é 1. Então, tem que lembrar disso. Sempre olhando para o a, a gente vai ver a concavidade e o máximo e o mínimo, tá bom? A número 2. Monte o gráfico da função com os seguintes dados. Então, ele está trazendo aqui para vocês os dados. Então, eu não estou pedindo para vocês calcular a imagem ou o domínio. Ele já está dando aqui esses dados aqui. E com esses dados, vocês vão montar o gráfico. Dica: as raízes da função são localizadas no eixo x. Então, as raízes têm que vir aqui, no eixo x. O vértice é exatamente no ponto máximo. Então, já está dizendo aqui, certo? Então, eu peguei uma função, os dados dessa função, e vou montar o gráfico aqui para vocês verem como é fácil, tá? Então, aqui tá dizendo, eu tenho essa função aqui, menos x ao quadrado mais 8x menos 12. E aqui estão os dados, raiz, vértices, concavidade, ponto máximo. Nesse exemplo aqui, eu incluí intersecção com y. No de vocês não tem, mas eu quis montar aqui para vocês já ficarem sabendo como é que é, tá ok? Bom, vamos lá. Olhando para a função sem olhar os dados,
O A é menos 1. O B é 8. E o C é menos 12. Então, eu já tenho esses 3 dados. Desses 3 dados aqui, eu posso tirar já que a concavidade é para baixo. Então, ele tem o ponto máximo. Como que eu sei? Porque aqui é negativo, tá ok? Então, vamos montar o gráfico. Vamos lá. A raiz eu já coloco aqui, ó. Ele tá em cima do eixo X, 2 e 0, então em cima do X, 6 e 0 em cima do X, tá aqui, tá bom? Depois, eu tenho o vértice, que é 4 e 4. Bom, é 4 pro X e 4 pro Y. Se vocês vão colocar a régua aqui, ó, vocês vão ver certinho, 4 pro X e... Coloca a régua ao contrário, né, gente? Que começa sempre do 0, a origem do gráfico. E 4 aqui. Então, eu tenho esses 2 pontos aqui. X e Y, 4 e 4, que é o que tá me dando aqui. 4 e 4. Então, como ele é um ponto, eu tenho que ligar ele. Tá aqui. Esse aqui é o ponto do vértice. Então, raízes, vértice, quem mais? Concavidade é para baixo, certo? Ponto de máximo tá aqui. E intersecção com Y é 0 e 12. A intersecção com Y, ó, é só você vir aqui na função, ó. E é a letra C, ó, tá vendo? 0 para X, porque ele fica onde? Ele fica localizado no eixo Y. Então, é 0 para X e menos 12 para o Y. Então, se a gente fizer aqui certinho, começando do 0, menos 12 vai dar aqui embaixo. Menos 12. Certo? Então, montando o gráfico, né? Bem certinho para vocês verem como é fácil. Raízes, ponto máximo, que é o ponto vértice, e intersecção com Y. Bom, fácil agora. Venho aqui no ponto mais alto e só vou esboçar o gráfico, porque eu não sei bem certinho quais são os pontos dele. Eu sei esses daqui, ó, que é o que a professora passou para vocês e vocês vão conseguir montar o gráfico. Com a raiz, com o vértice, concavidade e ponto de máximo ou ponto de mínimo. Nesse caso aqui, a gente vê que a concavidade é para baixo, então ele tem um máximo. Até vou colocar aqui para vocês, ó, esse ponto aqui é o vértice, como ele também é um máximo, porque a concavidade tá para baixo, né? Esses 2 pontos aqui são as raízes. Então, ó, certo? E esse aqui, ó, é a intersecção com Y. E tá montado o gráfico daquela função. Com apenas alguns dados, a gente já consegue esboçar o gráfico, tá ok? É assim que eu quero que vocês façam na número 2. Não precisa intersecção com Y, porque eu nem botei, né? Mas raiz, ponto máximo, concavidade e o vértice, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a Pro. Tchau, tchau.